nessa terra nós estaremos, sempre a tua palavra proclamar, palavra que cure da vida, Espírito Consolador. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Usa teu servo, Senhor, fala aos teus servos, Senhor, guia teus servos, Senhor, envia teus servos, venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não
de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Olá, gente, muito bom dia, muito bom a gente poder se reunir novamente aqui para esse nosso tempo de culto mesmo online, mas é um tempo especial de celebração. Você já deve estar atentando que o Advento está quase chegando, domingo que vem começa o Advento, talvez tirando o pinheirinho já do armário, preparando a organização do final do ano, o Natal está quase aí. Então é muito bom que a gente pode se reunir. Quem sabe olhar para trás e pensar que já passou um ano inteiro, um ano bem atípico para todos nós. Mas quer dizer que ainda é tempo de nós termos uma caminhada com Jesus Cristo, um tempo de reflexão, um tempo de louvarmos ao Senhor nesse dia que também Deus preparou para nós. E quero lhe saudar com um versículo bíblico que se encontra lá em João capítulo 14, os versículos de 1 até 4. Onde Jesus vai dizer, não se turbe o coração de vocês, não se turbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou lhes preparar um lugar.
E se eu for lhe preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então o Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, então como saber o caminho? Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acho um texto muito especial porque ele nos aponta para uma realidade futura. Nos aponta para a saída de Jesus Cristo que sobe aos céus e diz: olha, eu irei, mas vou lhes preparar um lugar. Então nós temos uma promessa aqui em João 14 de que nós temos um lugar, uma morada eterna preparada pelo Senhor, que Ele iria e prepararia lugar. O caminho é só um, o caminho é Jesus Cristo. O caminho para o Pai, para a eternidade, tem nome: Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Por isso, novamente, eu não sei como você se sente hoje, quais são as tuas lutas, aquilo que está no teu coração. Não sei quanto sofrimento que você tem agora olhando para trás e acho que são dois sentimentos. Um é olhar para o Natal, que está quase aí, Advento chegando. Um também é olhar para essa nossa jornada até aqui, que foi bastante intensa. Mas eu quero lhe dizer que nós também temos uma promessa que ela é eterna. Morada eterna ao lado do Senhor. A vida aqui é cheia de alegrias, também de lutas, batalhas, mas nós temos no horizonte algo que vai além da nossa vida terrena, que é a vida eterna. Que essa verdade possa nos acompanhar durante esse nosso tempo de culto, celebração, esse nosso tempo de comunhão, mesmo online, e que nós possamos ser transformados pela palavra do Senhor. Porque nós lembramos que nós estamos aqui reunidos no nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra diz que onde estão 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu também no meio deles. Então, no nome desse nosso Deus, é que nós celebramos esse culto. E quero lhe convidar para nós termos um tempo de oração, nos colocando diante de Deus. Pai de amor, Pai de graça e de misericórdia, nós te louvamos por mais um dia de vida. Obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou. Obrigado, Pai, porque nós chegamos quase ao final já de novembro, Senhor. Semana que vem já começa o Advento e esse ano voou, Pai. Sabes quantos sentimentos estão no nosso coração, olhando para trás, também olhando para frente. Mas obrigado porque o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma promessa de uma morada eterna contigo. Obrigado porque a vida aqui, ela sim, breve, passageira, comparada a um sopro. E que nós temos o horizonte da morada eterna. Obrigado que isso também não nos isenta de uma vida responsável aqui, Pai, mas nos lembra que tudo aqui vai passar. Nosso desejo, Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra nos transforme e que o Senhor venha individualmente, Deus, mexer nos nossos corações. Nós precisamos do Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, amém. E nós queremos então cantar o nosso primeiro hino, também agradecemos ao Felipe que vai nos conduzir nessa manhã, nesse tempo de louvor, então cantamos o primeiro hino. Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um culto. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, podendo louvar ao nosso Senhor. E espero que você em casa, com a sua família, ou mesmo sozinho, possa fazer isso também junto com a gente aqui. E queria para esse momento de louvor, que a gente pudesse cantar juntos a música Cantai ao Senhor, que a gente pudesse interceder pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, nesse tempo de culto aqui com a gente. Vamos fazer isso? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Gente, depois dessa bela canção que nós cantamos, também nós queremos ter um tempo de confissão de pecados. Há um texto bíblico lá em Isaías, capítulo 53, o versículo 6, que diz: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou-se para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós, como ovelhas, nos desviamos do caminho que o Senhor tem para nós. Nos afastamos do Supremo Pastor, Jesus Cristo, ovelhas desgarradas. Eu não sei o quão desgarrado você está. Talvez você diga: mas eu tenho poucos pecados, mas são pecados que fazem uma separação entre nós e Deus. E nós queremos ter um tempo de oração, de confissão de pecados. Eu quero dizer que aquilo que você tem passado, não há nada que Deus não saiba. Não há pecado algum que você confesse para Ele, mesmo no silêncio da sua casa, que Ele já não saiba. Oramos então. Deus de amor, graça e misericórdia, nós queremos nos colocar diante de Ti assim como nós somos e estamos. Pai de amor, tal como ovelhas, nós nos desgarramos de Ti. Nos desviamos, nos afastamos. Seguimos, Deus, mais a nossa vontade do que a vontade do Senhor. Perdão, Deus, que nós acabamos pecando, Deus, contra a nossa família. Ó Deus, nós pecamos como igreja. Nós pecamos contra o nosso próximo, contra o Senhor. E Tu sabes, ó Deus, como o pecado ele pesa sobre nós. Por isso nós queremos colocar diante de Ti pedindo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos novamente, Deus, pela nossa transgressão. Perdão, Deus, porque a cada dia nós erramos o alvo
E nós dizemos, sem Ti, Deus, nada nós podemos fazer. E nós clamamos, Deus, tem misericórdia de nós, falhos e pecadores. No nome do Teu Filho Jesus, amém. E o próprio texto em Isaías 53 vai dizer, versículo 5, mas Ele, apontando para Cristo, foi transpassado, por causa das nossas transgressões Ele foi esmagado, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, sobre Ele e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. E ainda o versículo 12, finalzinho, pois ele levou o pecado de muitos e também pelos transgressores intercedeu. Isaías 53. Então Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele leva o nosso pecado. Por maior que seja a nossa transgressão, Deus na cruz, Ele nos reconcilia com Ele, com o Pai. O sangue de Jesus Cristo ele é poderoso para perdoar qualquer pecado, e mesmo aqueles que você diga, isso aqui não dá, eu digo dá. Porque o sangue de Jesus é poderoso. Então, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoa e nos reconcilia e nos dá esse novo começo. Por causa de Cristo, por causa do amor dEle, por causa do sangue do Cordeiro. Por isso nós podemos sentir e experimentar esse perdão que é derramado sobre nós. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada, perdoados. E também o nosso próximo hino vai falar sobre esse Isaías 53. Eu quero te convidar a cantar esse hino como gratidão sobre o perdão de Jesus. Amém. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado, rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu,
para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Então, gente, quando normalmente nós pensamos em compartilhar algo referente à palavra de Deus, para nós como comunidade, quem sabe surge uma pergunta: o que nós precisamos ouvir? Uma pergunta que ela leva em consideração a realidade em que nós estamos, também as demandas que a gente enfrenta. Mas nos últimos tempos eu tenho me perguntado o que o Senhor quer nos falar. A gente está passando por um tempo de pandemia, um tempo de ansiedade por um retorno, muitas notícias sobre vacinas, e a pergunta é: o que será que Deus quer nos dizer nesse tempo? Não o que nós queremos dizer para a comunidade, mas o que Deus quer falar para nós. Pode ser motivado pela nossa leitura, e quem sabe você esteja acompanhando o Devocional da Redentor, que nós estamos em Apocalipse, e essa também tem sido a minha leitura bíblica diária. Então ela vai nessa mesma direção. E eu tenho sentido um desejo de compartilhar um texto de Apocalipse. Sendo franco, eu não sei exatamente porquê. Não sei porquê, não existe uma grande motivação por trás, mas eu faço isso no temor do Senhor. Texto bíblico de Apocalipse. E o texto em questão é capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, você já pode ir abrindo aí na sua casa. Mas antes da leitura, eu quero compartilhar um pouco de uma divisão que há dentro desse livro de Apocalipse, para a gente se localizar um pouco com relação ao conteúdo. Porque nós começamos, capítulo 1, vai ter uma introdução sobre essa carta. Nós temos capítulo 2 e 3, que vão falar sobre cartas destinadas para igrejas da Ásia Menor. Agora temos uma continuação, capítulo 4 e 5, que a gente vai querer conversar um pouquinho mais. E nós temos o 6 em diante, um desdobramento, uma continuação que vai mostrar uma série de fatos, de questões em torno do fim derradeiro de todas as coisas, mas também da salvação eterna. Então compartilho com você no capítulo 4, logo no comecinho dele, João ele vai enxergar diante de si, e o texto vai dizer, versículo 1, depois dessas coisas eu olhei e adiante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como uma trombeta disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João agora ele enxerga o trono de Deus, capítulo 4 vai mostrar isso, e ele vai ver alguém sentado nesse trono. Também vários seres viventes louvando, adorando ao Senhor. Versículo 8 ainda vai dizer: dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então uma visão que João ele tem desse trono do Senhor, assim como a percepção de toda essa adoração em torno do que ali está sentado. Então, alguém sentado no trono, seres viventes louvando aquele que está assentado. Isso é um pouco do capítulo 4. E aí no capítulo 5, quero dividi-lo em duas partes. Primeira delas, o versículo do 1 até o 4, onde o texto diz: então eu vi na mão direita daquele assentado no trono um livro em forma de um rolo,
escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso, clamando em alta voz, proclamando: quem é digno de romper os selos e de abrir esse livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, também de olhar para ele. Aqui a primeira parte desse capítulo 5. Então esse texto vai nos dizer agora que João, ele olha para esse trono e vê que ali está alguém assentado. E esse tem um livro em forma de um rolo na sua mão. O texto diz selado com 7 selos. E esse conteúdo desse livro não pode ser acessado porque ele está lacrado. E aliás, era algo comum que em documentos legais romanos é que houvessem lacres em torno dos decretos. Então uma abertura desses lacres era só feito mediante uma ordem judicial. Porque aquele conteúdo desse escrito, ele entraria em vigor quando todos os selos estavam rompidos. Você abre o último selo, aquele decreto começa a ter validade. Então nós temos agora um decreto, e não é um decreto de Roma, mas temos um decreto dos céus. Um decreto que não pode ser aberto por ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, não há. E é um decreto que ele não entrou em vigor porque os selos ainda estão ali, nenhum deles foi rompido. Nenhum deles. E conhecendo um pouco da história de Apocalipse, o fim derradeiro da abertura de todos esses selos, bom, ele é uma sequência, uma sucessão de vários fatos. Muitos deles, abre selo, vem coisas muito dolorosas, também com sofrimento. Mas que nós olhamos para o final de Apocalipse, capítulo 21 e 22, culminam no novo céus e na nova terra. Então, bom, o texto nos diz agora que não havia ali ninguém capaz de abrir esse livro para romper os lacres, para dar o start para esse passo da consumação da história. Ninguém era capaz nem de olhar para aquele livro. E me chama a atenção que João, ele chora muito. O texto mostra João angustiado, triste, porque não tinha ninguém capaz de abrir aqueles lacres. E João chora. Algo que eu tenho me perguntado, passou na minha cabeça nessa leitura nesses dias. O que será que passa na cabeça do João? O que passa na cabeça do João que ele chora diante daqueles lacres fechados? Fato é que João, ele conhecia a promessa da morada eterna. João deve lembrar claramente de que a nossa passagem terrena ela é breve. João, assim como todos os discípulos, eles ansiavam pela volta do Mestre e por essa morada eterna, onde nós lemos no começo do culto: na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu for, assim como Jesus já tinha ido, eu vou lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então nós temos uma promessa de uma morada eterna que João deve lembrar muito bem. E me parece que João agora ele anseia pela abertura desse livro. E diria até uma ansiedade pela consumação de todas as coisas. E João chora. João chora nessa expectativa. E a pergunta que eu faço para você nesse dia: você ainda anseia pela eternidade? Você ainda anseia por uma volta para a morada eterna ao lado do Pai? Isso te angustia? Isso é um desejo que toma o teu coração, querer voltar para o lado do Pai, morada eterna? A minha impressão é que nós somos planejadores natos. Nós construímos riqueza, a gente constrói impérios. Alguns correm atrás até de um legado. Eu não tenho nada contra uma busca por uma vida melhor e colocar os nossos sonhos em prática, nada disso. Mas me parece que a gente não sonha mais com a morada eterna. Nós vivemos como se a eternidade fosse aqui. Você já se deu conta de que a nossa vida, a tua vida e a minha vida, tem data de validade? A Bíblia fala que a nossa vida é comparada a um sopro.
breve, passageira. E a promessa que nós temos é a eternidade ao lado do Pai. Você querendo ou não, e eu querendo ou não, tudo que a gente construiu, tudo que a gente conquistou e armazenou, desculpa, mas uma hora vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Porque nós não fomos criados para uma morada eterna durante a nossa vida. Deus nos prometeu uma vida eterna após a morte. Promessa de Jesus Cristo. Eu também não quero aqui te desmotivar você lutar pela vida, porque o outro extremo também é esperar de braços cruzados a vida acontecer e não fazer nada. Também esse é um outro problema. Não quero desmotivar a buscar um amanhã melhor, mas eu quero que você e a gente não esqueça que isso aqui é tudo passageiro. Por isso eu digo, quem sabe João ele chora ansiando pela consumação, pelo fim que é volta ao lado do Pai. E de novo eu te pergunto, você anseia pela volta derradeira e final de Jesus Cristo? Você ainda espera por isso? João chega ao ponto de chorar, porque ninguém abre aqueles lacres, ninguém pode abrir. Parte boa é que o texto continua nos dizendo, versículo 5 em diante, então um dos anciãos ele me disse, não chore, João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam então um cântico novo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Tudo que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e também o adoraram. Bom, aqui agora nós temos um apontar muito especial, que é um apontar para essa esperança, que não é esperança só para o João, que está vivenciando isso, enxergando, mas é uma esperança para toda a humanidade. Porque o texto fala que há alguém que é capaz de abrir esses selos e ler o que está escrito nesse livro, de dar início a esse decreto. Por isso o texto fala: não chore porque há alguém capaz. E quem será? Quem será esse que é capaz de abrir os lacres e ler esse livro? O texto diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os seus selos. Então eu vi o cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro, no trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O texto fala de um cordeiro que parecia ter estado morto, mas que vive e está assentado no trono eterno. Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou.
e tem todo o poder e autoridade, glória e honra nas suas mãos. Nós temos um Cordeiro que foi morto e que vive. E que vive. A gente está chegando agora nesse período de Advento, começa na próxima semana, onde nós começamos esse tempo também de reflexão, que não deveria ser só no Advento, devia ser no ano inteiro, mas sobre o Natal, que nos lembra da vinda do Messias, o Salvador, que é Messias e Salvador porque se entregou, como um cordeiro enviado para o matadouro, se entrega até a morte. Messias que nasce e se entrega. Messias que veio para a salvação da humanidade. O texto ainda vai dizer, a resposta para esse cordeiro é que há cânticos, a alegria, a festa, a honra, a glória ao Senhor, o soberano, Deus eterno. Os seres viventes e os anjos se alegram com esse cordeiro. A festa, glória, honra e poder. E essa é uma visão clara que João tem quando agora ele enxerga essa porta aberta, capítulo 4, ele vê isso acontecendo. Cordeiro no trono, louvor, honra e glória para esse cordeiro. Honra que é devida. Bom, conhecendo a continuação da história de Apocalipse, você pode acompanhar isso também nos nossos devocionais. A abertura desses selos, capítulo 6, inclusive vai começar dizendo: eu observei quando o Cordeiro abriu agora o primeiro dos 7 selos. Então agora haverá uma abertura. E a abertura desses selos é uma série de sinais que trazem dor. Dor, sofrimento, angústia, traz também destruição. Os autores bíblicos de comentários vão dizer que os sinais de Apocalipse, eles são como dores de parto de uma mãe antes do nascimento de seu filho. Onde aquela mãe tem dores insuportáveis, mas ao nascimento do seu filho, aquela dor fez sentido. E aquela dor rapidamente é deixada de lado, em comparação à alegria do filho nas mãos. Porque as dores não são um fim em si. As lutas que vão seguir com a abertura dos selos, taças, trombetas, elas não são um fim em si, apesar de serem dolorosas, mas elas vêm como prenúncio de algo extraordinário. Por isso, olhar para o horizonte bíblico, haverão guerras, rumores de guerras, destruição. O horizonte próximo e aquilo que nós temos vivido, desculpa, mas não é muito animador. Porque nós olhamos para os nossos tempos e realmente o mundo parece que está indo cada vez pior. Mas quando nós lembramos do final de Apocalipse, capítulo 21, onde o texto diz: então eu vi o novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi uma cidade, a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, vai ser o seu Deus. E Ele vai enxugar toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Já passou. Então, olhar para o sofrimento da abertura dos selos que virão, que são abertos pelo próprio Cordeiro. O próprio Cordeiro. A dor e o sofrimento, ela não é o fim, mas ele é esse passo anterior para o novo céu e para a nova terra. Cordeiro que abre os selos. Dor que vem antes da festa plena. Vamos ser sinceros, quantos desses sinais nós já temos experimentado nos nossos tempos? Porque com a morte e ressurreição de Cristo nós estamos vivendo esses últimos tempos. Dores e lutas, cada um de nós pode acompanhar isso na sua história, ligar o noticiário, guerras, sofrimento, maldade que aumenta, destruição,
acabando com a criação de Deus, maldade. E cada vez mais perto do fim de toda a história. Dor que antecede alegria. Já lemos e compartilhamos inclusive num cântico, Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, foi esmagado pela nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz, sobre Ele e pelas suas feridas fomos curados. Sofrimento do Messias que termina na salvação eterna, na morte e ressurreição. Cordeiro de Deus. Por isso, se nós olharmos agora para a realidade do sofrimento e luta, do fim dos tempos, como a gente já tem vivido, ele é desesperador e desanimador. E a pergunta é como que nós vamos aguentar tanta calamidade que já está à nossa porta, nós temos passado por isso. Como a gente vai aguentar mais perseguições que ainda virão? Como a gente vai aguentar esses sinais se concretizando? Como lidar com esse amor que se esfria? Como lidar com uma humanidade que está cada vez pior? Sinais do fim dos tempos. Pandemia, doença, egoísmo, morte, dor, sofrimento. E se nós olhamos para essa realidade como um fim em si, eu vou dizer, não sobra nada. Não sobra nada a não ser desespero e desesperança. Olhar só para esses sinais, a gente vai ficar maluco. Então a pergunta é, qual que é a perspectiva então, para enxergar esse Apocalipse? Para mim, uma chave de compreensão de todo o Apocalipse está nesse capítulo 5. E leio novamente, versículo 6, capítulo 5. Depois eu vi um cordeiro, presta atenção, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Um cordeiro no trono. Quando nós olhamos para nossas lutas, esse fim derradeiro, todas as coisas, na convicção de que na cruz, Jesus Cristo já venceu a morte, Jesus Cristo na cruz já venceu o pecado e venceu o próprio Satanás, luta, dor, males, fim dos tempos, perseguição, eles não são mais uma queda de braço entre Deus e Satanás. Satanás não está em pé de igualdade com Jesus Cristo, porque ele foi vencido no Calvário. Foi vencido. Fato é, ele tem sim carregado muitas pessoas para a morte eterna. Mas ela não é uma disputa de igual para igual, porque ele já foi vencido de uma vez por todas. Apocalipse 12 ainda vai dizer um versículo bem interessante, porque o dragão ele irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então há um inimigo que ainda tenta buscar pessoas para o seu lado, mas ele é o lado derrotado da história. O Satanás que persegue a humanidade para atingir a Cristo. Satanás quer atingir a Cristo, tirar pessoas de Cristo. E eu não quero aqui menosprezar o inimigo, que o texto bíblico diz que ele é astuto e sorrateiro, mas nós não podemos esquecer, Cristo já venceu, Cristo está no trono. Parecia ter estado morto, mas está no trono do universo. O que nós servimos, o Senhor e Salvador, é maior do que o nosso inimigo. E olhar agora para o fim da história, pode nos dar um certo receio por tudo que a gente já está experimentando. Sobre esses sinais tão claros. Mas nós precisamos olhar para eles com uma perspectiva. E a perspectiva é, o Cordeiro está no trono. O Cordeiro está no trono vitorioso. E nós que estamos em Jesus Cristo, vivemos agora essa nossa jornada terrena, sim, com paixão, com dedicação, amando ao Senhor, amando e cuidando de pessoas, zelando pela criação do Pai,
buscando que mais pessoas conheçam esse amor de Cristo, esse amor transformador, mas com os olhos fixos na eternidade. Eu quero lhe dizer, espero que isso fique claro para você nesse dia, o mundo não está sem governo. Dor e sofrimento, e ainda haverão mais. Mas quando nós sabemos disso na perspectiva de que o Cordeiro já venceu, de que o Cordeiro está no trono, de que Ele comanda todas as coisas, de que tudo está debaixo do seu poder e soberania, as outras coisas elas têm uma outra conotação. Não impede guerra, mas como sinais que precedem a glória eterna, o fim de todas as coisas. Dores de parto antes do nascimento desse filho. Dores antes da morada eterna. Por isso eu quero te motivar a ler Apocalipse, mas leia na perspectiva do Cordeiro no trono. A gente vai olhar sim para um fim da humanidade, luta sim, sofrimento sim, que você e eu temos experimentado. Mas quando nós lemos Apocalipse, de novo, e vou dizer isso mais uma vez para que fique bem claro, nós temos que levar a nossa vida e ler a perspectiva do fim dos tempos que nós temos vivido, na perspectiva não de uma luta de igual para igual entre Deus e Satanás, mas Satanás já foi vencido na cruz. Já foi. Perspectiva, o Cordeiro que parecia estar morto está em pé no centro, no trono. Ele está no trono eterno. Por isso eu quero deixar 4 grandes desafios. Primeiro, não se esqueça. Não esqueça de que essa vida nossa é breve. Passageira. Porque Cristo prometeu para nós uma morada eterna. Então, você querendo ou não, eu querendo ou não, isso aqui tudo vai passar uma hora. Mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai ter um fim. Nossa jornada tem começo e um fim. Segundo, dores e lutas, elas são claras na leitura de todo o Apocalipse. Mas são como essas dores de parto antes do grande dia, do novo céu e da nova terra. Terceiro, enquanto a jornada terrena não termina, nós somos convocados a anunciar Jesus Cristo, anunciar o Salvador para a transformação de vidas. Há várias pessoas ao nosso redor, quem sabe na nossa casa, que ainda não conhecem Jesus Cristo. E eles têm embarcado num time perdedor, que é o time de Satanás. Porque essa partida, por assim dizer, já está acabada, já está vencida pelo Senhor. Então, o nosso projeto de vida é trazer pessoas para Cristo. Para Cristo. E último, nunca esqueça de que o trono do universo está ocupado pelo Cordeiro de Deus, que parecia estar morto, mas vive e governa todas as coisas. Amém. Também quero lhe convidar ainda para nós termos um tempo de oração, onde nós queremos nos colocar diante de Deus naquilo que nós ouvimos e no temor do Senhor, espero que isso tenha encontrado espaço no teu coração, porque a palavra é viva e eficaz e ela transforma. Como eu compartilhei, não sei exatamente o porquê da escolha do texto, mas que seja conforme a vontade do Senhor. Oramos. Pai de amor, quando nós olhamos, Senhor Deus, para essa perspectiva do Apocalipse, envolve muitas teorias, muitas delas nem bíblicas, mas Deus, os sinais são claros, que haverá sim dor, haverá sofrimento, lutas, apostasia, doenças, males, guerras, sofrimentos e muitos que nós já temos experimentado. Já temos experimentado, Senhor, perseguição, a crueldade e a maldade que aumentam. Perdão, Senhor Deus, porque nós também muitas vezes somos agentes para o mal da humanidade e nós queremos ser francos com o Senhor. Nós também somos falhos nessa jornada. Pai querido, eu quero te agradecer porque quando o Senhor subiu aos céus disse que iria nos preparar um lugar.
Então nós temos a clareza de que a vida que ela é breve, é passageira, é comparada a um sopro. Ela sim é boa. Enquanto nós estamos aqui, Deus, que nós sejamos agentes de transformação em nome do Senhor. Mas, Senhor, que a gente não construa só impérios terrenos, esqueça que isso aqui tudo vai passar. Obrigado, Senhor, porque olhar para a perspectiva do final da humanidade, ela precisa ser feita na visão e na clareza do Cordeiro que vive. Do Cordeiro que parecia ter estado morto, mas que está no trono do universo. Que abre os selos e que vão terminar, Senhor, novos céus e nova terra. Pai de amor, eu quero te pedir, nos ajuda a lidar com a dor e o sofrimento da jornada. Tu sabes, ó Deus, como dói. Tu sabes como dói. Sabes como dói, Senhor, nossas crises financeiras. Sabes como dói perseguição no nosso trabalho porque nós cremos em quem Tu és. Sabes, Deus, como dói para nós perdermos entes queridos quando a morte nos alcança. Tu sabes, ó Deus, como dói para nós as doenças que vêm. Como dói, Deus, olhar ao nosso redor e ver tanta maldade aumentando e também nós como agentes dessa maldade. Ah, Pai, quero clamar ao Senhor de que nós possamos ser responsáveis na nossa vida aqui. Sabendo, Deus, que o Senhor nos capacita para uma transformação terrena, sim. Mas que nunca sai do nosso horizonte a morada eterna. E Deus, quando as dores e sofrimentos nos alcançarem, que nós possamos lembrar, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, reina e governa sobre todas as coisas. A resposta, Cristo. Cristo no trono. Pai de amor, nós queremos repousar nessa verdade, que pode parecer muito simples, Deus, tantas vezes nós já temos ouvido, mas Deus, está na hora da gente lembrar do que realmente muda vidas e perspectivas, que é Jesus Cristo, o Salvador. Pai querido, nós queremos ainda colocar os nossos corações, também todos os pedidos de oração que nós temos durante esse nosso tempo de culto, sobre familiares nossos, situações difíceis financeiras, medos, angústias, tudo isso está nos nossos corações, colocar também diante do Senhor, orando a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, que você também possa seguir tua jornada desse dia, sob a bênção e sob a graça de Deus. Então, que o Senhor Deus, Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e que Ele nos derrame a sua paz. Que nós possamos levar a nossa vida conscientemente, amando pessoas, cuidando de pessoas, nos envolvendo nas causas ao nosso redor, anunciando o reino de Jesus Cristo. Mas lembrando da morada eterna. E quando as dores e sofrimentos nos alcançarem, que a gente não esqueça do Cordeiro assentado no trono, que vive e que reina. Amém. Queridos, é com muita alegria que a gente quer dar início a uma nova campanha. A campanha se chama Somos Nós. E essa campanha tem como propósito um sonho que nós temos para 2021 e nós queremos compartilhar desse sonho. Você já deve ter notado que algo que é essencial para todos os nossos relacionamentos é a comunicação.
E como igreja não é diferente, a gente precisa se comunicar uns com os outros, mas a gente precisa se comunicar com o mundo ao nosso redor. E por isso a gente quer convidar você a se envolver com essa campanha para 2021. Essa campanha tem a ver com a contratação de um ministro de comunicação e a reestruturação de todo esse ministério com a compra de equipamentos, estrutura e infraestrutura para que a gente cresça na comunicação, cresça como equipe ministerial e a gente cresça em nossa missão como comunidade. Para que a gente possa ser uma igreja hoje, é necessário a gente ter uma comunicação para hoje. Por isso a gente quer compartilhar com você esse sonho. 2021, nós queremos ter um ministro de comunicação e um ministério totalmente estruturado, com voluntários, com muitas pessoas envolvidas, para que a gente possa proclamar o reino de Deus e o Deus do reino em palavra, ação e relacionamento com excelência, de todo o nosso coração, mas com efetividade na nossa missão. Por isso, se envolva, contribua com generosidade, propague essa campanha para mais pessoas, porque essa campanha diz respeito a todos nós. Somos nós, essa é a nossa campanha, se envolva, participe, engaje-se nessa missão. Somos nós, uma voz de alguém muito maior que nós. É sobre o corpo de Deus, enlaçado e entrelaçados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Redentor, graça que nos alcança. Somos nós é mais do que uma campanha de fim de ano. É a nossa expressão de ser redentor. Somos nós é um convite que eu digo sim e faço para você. Vem com a gente, porque você faz parte de nós. Compartilhe, viva, encarne, doe. Somos Nós comunica, Redentor anuncia a mensagem dele, Cristo, para lugares e lares. E cremos que o Senhor tem uma oferta maior de corações para comunicar. Uma campanha, nossa campanha, que marcará o primeiro passo para criar nosso Ministério de Comunicação. Mas somos nós. Não é apenas sobre o Ministério de Comunicação. Nem somente sobre a Redentor. É sobre nós, corpo de Deus, que vive e está em missão. Vamos juntos? Nós. 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 Bom dia, gente querida. Eu tenho boas notícias para trazer para vocês, que mesmo nesse tempo que nós estamos, mas a gente ainda tem boas notícias. E isso é muito bom para o Projeto Dorcas. E o que eu tenho para dizer é que, pela 5ª vez consecutiva, o projeto de Música no Bairro, do Projeto Dorcas, ele foi aprovado pela Lei do Incentivo à Cultura. Então, de que forma que vocês podem ajudar a doar? Isso é através do imposto de renda. A pessoa física, do total de imposto que ela tem para pagar, ela pode pegar 6% e doar para o Projeto Dorcas. A pessoa jurídica, com lucro real, pode repassar do seu total do imposto de renda 4% para o Projeto Dorcas. O que eu quero reforçar aqui é que, de fato, esse dinheiro vem para o Projeto Dorcas, gente, não tem dúvida. A gente recebe esse dinheiro e eu gostaria de dizer para vocês que a Lei do Incentivo à Cultura é um dos melhores projetos que a gente tem no Brasil. Então, são projetos que são muito bem atendidos, nós precisamos prestar contas, mas o PRONAC também, ele nos atende muito bem quando nós temos dúvidas. Então, assim, de novo, eu quero incentivar vocês, que vocês convidem amigos, colegas, vizinhos, parentes, para ajudar o Dorcas através do incentivo à cultura. Porque é uma forma que você pode doar sem precisar tirar o dinheiro do bolso. De qualquer forma, você precisa pagar esse imposto de renda.
Então vocês estão muitíssimos convidados. E vocês vão ter mais informações através do WhatsApp da Comunidade do Redentor, como é esse passo a passo, e o telefone da Arlete, que vocês vão fazer o contato, se precisarem alguma ajuda nesse depósito, vai estar na tela aqui embaixo. Então, muito obrigada e muito obrigada também por todas as doações que essa comunidade tem dado com tanta generosidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, tchau, tchau. E, gente, nós queremos ainda cantar o nosso último hino, então aproveite esse tempo de louvor. E também ainda fica um convite, nós temos agora esse bate-papo, conversa no pátio, uma sala do Meet, que já nos ajuda a gente se enxergar um pouquinho, conversar. Você também pode compartilhar tuas dores, nós queremos orar especificamente por você. Também lembrar que nós estamos à disposição para uma conversa, se você precisa de algo nesse tempo tão delicado. Não deixe de fazer contato conosco, o telefone vai estar aqui embaixo na descrição. Nos ligue, nós queremos ser igreja contigo, caminhando com você. Então, esperamos o bate-papo, conte conosco, nos acompanhe nas redes sociais. E nós ainda terminamos esse culto cantando o nosso último hino. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios